1992, a Organização das Nações Unidas instituiu o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que passou a ser comemorado em 3 de dezembro. Com a criação dessa data, a ONU tinha como objetivo principal conscientizar a população a respeito da importância de assegurar uma melhor qualidade de vida a todos os deficientes ao redor do planeta. É importante, no entanto, que todos tenham em mente que as pessoas com deficiência não são menos capacitadas e, assim como todas as outras, possuem direitos e deveres assegurados. E é por isso que no Santo Café de hoje nós vamos falar sobre os principais desafios que são enfrentados por uma pessoa com deficiência. As dificuldades vão muito além das questões de acessibilidade, viu? Sobre esse assunto nós vamos conversar com o advogado da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, André Jonas Campos. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, bom dia para nós. Eu falo em nome da instituição, prazer estar aqui para tentar levar o conhecimento da sociedade sobre a importância desse dia de luta da pessoa com deficiência, inclusive pela própria inclusão social, que é a bandeira que nós levantamos, pois acreditamos, temos certeza que temos direitos e deveres e devemos ser respeitados independente da nossa condição ou até mesmo limitação. Eu tenho certeza. E eu já vou começar aqui, servindo o nosso cafezinho. E eu quero perguntar, André, que você nos explique qual é a forma correta de tratarmos e de conversarmos e de dizermos a uma pessoa que tem algum tipo de necessidade especial, seja física, psíquica, qual é a maneira mais delicada e que a pessoa merece ser chamada? Esse é um termo que sempre houve divergência. Uns atribuem a pessoa com deficiência como portador de necessidade especial, outro como portador de deficiência e agora, atualmente, como pessoa com deficiência. Após a incorporação do Tratado Internacional de Direitos Humanos no ordenamento jurídico e com status de emenda constitucional, ele trouxe para nós a possibilidade e o termo correto, pessoa com deficiência. Por quê? Sempre entendemos nós, pessoas com deficiência, que quem porta algo, ele porta de uma forma temporária e ele pode retirar quando desejar. Entendi. A deficiência não. A deficiência é uma coisa permanente, a longo prazo. Então, a deficiência, ela permanece e faz parte do corpo da pessoa. Então, é pessoa com deficiência. O que difere da pessoa com necessidade especial. Necessidade especial é a mulher em estado puerpério, uma pessoa que vem sofrer alguma lesão e necessita de um determinado atendimento especial durante um determinado período. Então, esses são as pessoas com necessidades especiais. E a pessoa com deficiência é aquela que tem uma limitação definitiva em alguma parte do seu corpo, seja físico, sensorial, auditivo, aí até mesmo intelectual, e que venha impedir que ela participe em igualdade de condições com as demais pessoas na sociedade. E essa limitação, ela tem sua limitação a longo prazo. Não serve apenas como uma limitação temporária, o que acarretaria a denominação de pessoa com necessidade especial. Então, sempre tratar como pessoa com deficiência, é isso mesmo, Exatamente. né? É o termo correto. E quando a gente fala de pessoas com algum tipo de deficiência, inclui várias, né? Físicas que a gente consegue ver, existem algumas físicas também não. Por exemplo, quem usa colostomia é outro tipo de pessoa que tem uma deficiência, mas que não consegue, visivelmente a gente não consegue detectar. E tem também as psíquicas, né? As intelectuais. Intelectuais. Exatamente. E agora também tem uma denominação própria, que até então a gente tratava em conjunto com a intelectual, Sim. que era o autista. Hoje não, o autista, ele é um grupo também que está dentro do universo da pessoa com deficiência, mas que tem uma nomenclatura própria. Ele sai daquela parte do intelectual, que abarcava toda e qualquer pessoa com deficiência mental, e tem a sua própria denominação como autista. Eu sei, mas continua uma pessoa com deficiência. Exatamente. Entendi. Só criou um grupo específico para elas, Isso né? mesmo. Tanto que a gente vê até o avanço, né, assim, de vagas de estacionamento específicas para autistas hoje e algumas coisas que eles vão conseguindo também com o tempo, porque conseguiu formar essa classe. Exatamente. Inclusive, eles hoje têm um símbolo próprio, que é até um laço todo colorido, né, que identifica quando a pessoa tem a síndrome do autista, e eles têm uma carteira própria de identificação também,
tudo isso no amparo à própria criança ou adulto que seja vítima do autismo. Por que é tão importante a gente ter uma data específica para falar sobre esse assunto, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência? Eu acho que o dia, tenho certeza, que o dia ele reflete essa luta constante da pessoa com deficiência pelo seu reconhecimento. Não podemos deixar de lado que nós vivemos uma sociedade passada em que a pessoa com deficiência era vista como uma pessoa inválida, que ela não conseguia desempenhar nenhum tipo de atividade, que ela teria que viver sob o amparo e o cuidado da sua família, que ela não poderia estar inclusa na sociedade. A partir desses movimentos de luta, a pessoa com deficiência ela tem demonstrado o seu valor perante a sociedade, valor esse que tem sido reconhecido. E o dia de luta nada mais é do que uma demonstração das conquistas e do que ainda tem que ser conquistado. O fato de existir um dia de luta, de no passado a pessoa com deficiência ter sido considerada inválida e hoje não mais, não quer dizer, na verdade, que ainda não haja um preconceito, que ainda não haja um desrespeito enquanto à condição de pessoa com deficiência. E esse dia a gente vem mostrar sim que nós estamos aí, fazemos parte da sociedade e que a gente quer o respeito enquanto pessoa, enquanto uma pessoa digna de lutar pelos seus direitos e exercitar os seus deveres. O que a gente pode fazer como sociedade para lutar junto a essa luta com as pessoas que têm algum tipo de deficiência? A mídia hoje é uma grande aliada da pessoa com deficiência. Ela leva ao conhecimento, leva para dentro de casa das pessoas as informações referentes ao próprio respeito da pessoa com deficiência. Mas, até quando a gente vai trabalhar com acessibilidade, a gente pensa apenas que é uma barreira arquitetônica, que a gente trabalha, a eliminação de uma barreira, o fácil acesso, mas não. Hoje a gente trabalha também com acessibilidade atitudinal. O que seria essa acessibilidade atitudinal? A atitude da sociedade em relação à pessoa com deficiência. Por exemplo, a calçada da minha casa, ela é acessível? Pode ser transitada toda e qualquer pessoa? Eu respeito a vaga, aquela vaga que é destinada à pessoa com deficiência? Então, tudo isso são políticas que devem ser adotadas para que a sociedade busque respeitar a pessoa com deficiência em sua integridade. Porque aquela vaga que é disponibilizada para a pessoa com deficiência não está ali apenas como um privilégio. É porque facilita o acesso da pessoa com deficiência àquele serviço. Motivo pelo qual ela deve ser respeitada, o que muitas das vezes não acontece. André, assim, e uma coisa que eu admiro muito nas pessoas que trazem, né, algum tipo de deficiência é a força interior. Eu tenho uma prima que também está na situação de cadeirante, né, e eu vejo aquela luta de fazer tudo que todo mundo faz. E aquele esforço que vocês precisam ter muito mais do que a gente, que tem a perna para andar, mas que tem uma força interior que, é muito superior à nossa. E eu acho isso belíssimo, essa força de trazer esse vigor para todas as atividades, de pegar um ônibus, de sair e de estar na sociedade e trazendo essa presença tão significativa. Eu admiro muito essa força interior, né, de cada pessoa com deficiência que nos embeleza, né, na vida. E eu pergunto para você, quais foram as dificuldades que você mais passou na sua vida por conta da sua deficiência? Na verdade, eu não nasci deficiente. Eu vim a ter uma deficiência na adolescência devido ao mergulho em águas rasas, que acarretou uma lesão medular. Então, Sim. Eu vim a ter com 17 anos de idade. E é uma mudança radical, você dorme de uma forma e acorda de outra, né? Você antes tem as suas pernas, depois os seus braços, eles têm que se vir como suas pernas e seus próprios braços. Então, a luta, ela é diária. Dificuldade, eu acredito que todos nós enfrentamos. Depende da forma como a gente enxerga essa dificuldade. Eu acho que mesmo as pessoas, eu sempre trago comigo que limitação todos nós temos. Mesmo não tendo uma deficiência no sentido jurídico da palavra, mas a gente tem uma limitação. Por exemplo, você, pelo que eu estou vendo, você usa óculos, é uma limitação visual. Né? E depende da forma como a gente encara essas dificuldades. Eu tive dificuldade, sim, no transporte, porque na época não era acessível, eu tinha que ir para a faculdade.
A dificuldade também na universidade, porque os elevadores eram utilizados por pessoas que não tinham deficiência, o que acarretava o mau uso, o estrago, a impossibilidade de eu ter acesso às aulas. Então, assim, são N dificuldades. Agora, depende a forma como você encara. Se aquela dificuldade, ela vai ser um fator impeditivo para você não deixar de lutar pelo seu direito ou se ela vai ser, na verdade, um degrau para o seu sucesso. Eu sempre encaro a dificuldade, para mim, como um meio de eu enfrentar e aprender com ela. E cada dificuldade que eu passei, que eu passo ainda, que nós passamos, eu acho que ela serve como isso, como um aprendizado. E eu tirei muito desse aprendizado, pode ter certeza. Ai, que maravilha, né, Wilker? Exatamente. Muito lindo ouvir uma pessoa falando desse jeito, porque isso nos mostra que não são pessoas frágeis. Não, né? pelo contrário. Pelo contrário, são pessoas às vezes muito mais fortes do que a gente para enfrentar esses desafios aí do dia a dia. A gente já conversou aqui um pouco sobre políticas públicas, né, para pessoas com deficiência. Quais políticas públicas ainda não funcionam efetivamente ali, que não são colocadas em prática e que atrapalha, prejudica a vida da pessoa com deficiência? Nós sempre, quando chegamos a discutir hoje o que é predominante para a pessoa com deficiência ser inclusa na sociedade, não tem como a gente fugir da acessibilidade total. Porque a partir do momento em que nós pudéssemos contar com uma cidade, com um estado, com um país totalmente acessível, que atenda toda e qualquer pessoa com deficiência, essa pessoa terá condições de estar na educação, ela terá condições de estar no trabalho, ela terá condições de estar usufruindo dos momentos de lazer. Então, a bandeira principal, ela ainda continua sendo a acessibilidade, pois a acessibilidade, ela é o início para que a pessoa com deficiência atinja seu fim. Com relação ao mercado de trabalho, acho que é um assunto importantíssimo quando a gente fala de pessoa com deficiência. Como funciona, por exemplo, o momento da contratação? O que deve ser observado tanto pela empresa quanto pelo candidato a uma vaga de pessoa com algum tipo de deficiência? A Difego, ela tem dentro das suas atividades rotineiras um departamento de seleção, onde ela recebe as ofertas de vaga e é disponibilizado para os nossos associados aquela vaga, se ele preencher os requisitos. O que deve ser observado é a compatibilidade da deficiência da pessoa com o exercício do cargo que é disponível para aquela pessoa com deficiência. O que tem acontecido de forma diária? É a disponibilidade de vagas, sempre nos cargos da empresa, de grande dispêndio físico, como levar mercadoria, arrumar estoque. Então, o empresário ele ainda tem essa visão que a pessoa com deficiência ela não é qualificada, que ela não tem um curso superior. Então, isso ainda acontece de forma rotineira. O que acontece pra gente prático, a gente recebe todos os dias esse tipo de situação e todos os dias a gente tem que lutar para mostrar para aquele empresário que a pessoa com deficiência não é mais aquela pessoa desqualificada, que ela não é mais aquela pessoa que não tem condição de desempenhar a atividade. Ela tem sim, basta ter oportunidade. E quando tem, ela consegue desempenhar a atividade melhor, na maioria das vezes, do que uma pessoa que não tem uma deficiência. Porque ela quer mostrar o seu valor, o seu respeito e que ela não está ali por acaso. Nossa, é importante, né? A gente ver essa realidade e ver essa disparidade com aquilo que realmente acontece. Porque existem aquelas cotas, né, para pessoas com necessidade, com deficiência. Mas, ao contrário, muitos empresários também não abraçam essa causa, né? Exatamente. Tanto que nós agora, nessa política que foi desenvolvida pelo coronavírus, uma das políticas, das medidas que foram adotadas foi que a pessoa com deficiência ela não poderia ser demitida do seu trabalho, porque seria, hipoteticamente, a primeira pessoa a ser perseguida. Então, que ela não poderia ser demitida durante esse período, e a não ser por justa causa. Só que iniciou uma demanda de demissões em massa por parte dos empresários. Apesar o da que regra. resultou em várias ações trabalhistas, vários pedidos de reintegração da pessoa com deficiência ao cargo. Ou seja, era uma lei que não foi respeitada, e que a gente sabia que o principal perseguido naquela situação seria a pessoa com deficiência. É verdade. Olha, e eu acessei aqui o Vatican News, né, que é o site oficial do Vaticano, e nesse Dia Internacional das Pessoas com Deficiência,
Papa Francisco divulgou uma mensagem com forte apelo, tanto às instituições civis quanto à igreja, pela inclusão e participação ativa de quem vive uma limitação física ou intelectual. Em âmbito paroquial, o Papa até afirma a exigência de oferecer formas gratuita, instrumento idôneo e acessível para permitir a fé, de tornar as pessoas com deficiências, por exemplo, integrantes da catequese, ativas na paróquia, para que seja promovido isso, não só no setor civil, mas também dentro da igreja e participantes de toda a liturgia da igreja também. Hoje a gente vê que a pessoa também que já traz uma força interior, mas aquela pessoa que tem fé, ela consegue ainda mais passar por mais obstáculos, né? Com toda certeza. Eu acho que a fé, ela tem que ser inerente ao ser humano. E, independente da religião, do que a pessoa adota de ideologia. A fé é que é capaz de mover a pessoa, de fazer com que ela levante, que lute pelos seus direitos. Porque não adianta a gente ter uma instituição, como temos, totalmente ativa na luta pela promoção da pessoa com deficiência, se a pessoa com deficiência ela não se dispõe a lutar conosco. A luta ela é conjunta e ela só ocorre e a mudança ela só vem, na verdade, acontecer quando lutamos em conjunto e mostramos que a gente não está na sociedade por acaso, que a gente não quer ser vítima do favoritismo, a gente quer estar ali participando de uma sociedade ativa e sendo proativo também e contribuindo para o social. E tendo o mesmo direito que todas as pessoas, simplesmente isso, né? Exatamente, porque quando a gente até fala no mundo jurídico sobre as políticas públicas, as ações afirmativas, a gente tem que ter em mente que ela é transitória. A gente espera que um dia esses privilégios, esses direitos que são concedidos à pessoa com deficiência não existam mais, que não há necessidade. E nesse dia, sim, estaremos numa sociedade livre, justa e igualitária. Que aí é porque atingiu um patamar equivalente aí, né? Exatamente. Eu sempre, quando às vezes vou fazer alguma palestra, eu sempre inicio falando assim, que a gente aplaude muito quando surge uma lei, né? Tipo, um estatuto da pessoa com deficiência, estatuto do idoso. Só que isso para nós é vergonhoso, porque a lei ela só vem porque a gente tem uma sociedade que desrespeita o direito. Porque se a sociedade respeitasse, não haveria por que ter esse tipo de lei. Então, ao invés de alguém aplaudir quando surge um estatuto, é bom olhar para dentro de si e verificar se ela está respeitando. Porque, na verdade, aquele estatuto ele só veio a existir porque a gente vive uma sociedade que desrespeita os direitos da pessoa humana. E qual o maior erro que a gente comete ao tratar ali na lida com uma pessoa que tem algum tipo de deficiência? A gente já aprendeu a forma correta de falar, né? Pessoa com deficiência. Além disso, quais são os maiores erros que a gente comete e que, às vezes, até sem querer, a gente acaba reforçando algum preconceito? Não tratar diretamente com a pessoa com deficiência, tratar sempre com o seu acompanhante. Não dá autonomia para a pessoa com deficiência. É até engraçado, porque você pode estar no shopping, em qualquer lugar. Sempre quem vai falar por você é seu acompanhante, nunca você. Você pode estar numa loja comprando, por mais que você tenha liberdade de escolha e que está ali manifestando a sua vontade, a pessoa sempre se dirige ao seu acompanhante, nunca a você. Como se você ali fosse um ser abstrato ou não tivesse o poder de decisão. Então, isso para mim é o pior erro, eu acho. E quando também vem a falar com uma pessoa que utiliza cadeira de rodas, por exemplo, como é o meu caso, a pessoa não abaixa para que fique no mesmo nível da pessoa com deficiência. Porque realmente é desconfortável a gente ficar conversando o tempo inteiro com o pescoço elevado, por a pessoa não realmente respeitar e ficar no mesmo tom de igualdade. É bom conhecer, né, Wilker? É bom saber, né? Porque, às vezes, por conta da cultura, às vezes, por conta de desconhecimento, ignorância da nossa parte, também a gente acaba ofendendo ou não tratando muito bem alguma pessoa com deficiência. É bom a gente estar atento. Olha, e como que trabalha, como que funciona o trabalho da associação, né? Uma pessoa com deficiência procura em qual razão, como fazer para se associar, para juntar para essa luta por políticas públicas e pelos direitos? A Adfego, ela existe desde 81. Ela é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos. Ela fica localizada na Avenida Independência, né, próximo à pecuária. A gente sempre fala de fundo a fundo com a pecuária, de frente para a Independência, que seria a referência mais fácil. E ela tem todas as políticas públicas que envolvem para efetiva inclusão social. Assessoria jurídica, assistência social,
Temos uma clínica de reabilitação que envolve toda a área de profissional, desde médico, a fisioterapeuta, terapia ocupacional, fono, psicologia. Temos também o encaminhamento para o mercado de trabalho e temos também a nossa prestação de serviço, onde a gente tem convênio, na maioria com o poder público, Secretaria de Segurança Pública, Detran, Saneago, onde nós colocamos a própria pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Ela passa a ser vinculada juridicamente à Adfego, como uma prestação de serviço. E a Adfego, ela também recebe doações de uma forma geral. Quem tiver interesse, basta acessar o site, lá tem todas as informações. Qual que é o site? Fala aí. O site www.adfego.org.br. E também temos a prática esportiva, que é um meio também de inclusão da pessoa com deficiência, onde temos vários atletas nossos de ponta, que faz parte da seleção brasileira, já disputou mundiais e que viaja o mundo inteiro aí levando a representatividade da pessoa com deficiência. E eu tô lembrando aqui que a gente já fez matéria sobre esse assunto, já né? já fizemos matérias. Na própria Adfego a gente já gravou algumas vezes também. A questão do esporte, acho que é muito importante, né? Porque o esporte ele também proporciona uma inclusão no meio, né? Numa sociedade da pessoa ali com deficiência. O senhor me disse que não nasceu, né, na condição de cadeirante, que foi adquirido depois de uma certa idade. Essa inclusão ela é ainda mais importante nesses casos, certo? Sim, como disse, a gente tem uma clínica de reabilitação. Uma das formas de reabilitação que faz parte também desse tratamento é a prática esportiva. A gente tenta resgatar pessoas para a prática esportiva. A gente sempre coloca como o exercício de uma prática esportiva como uma superação de limites, porque a pessoa ela chega na Adfego às vezes acreditada que não tem mais aquela potencialidade ou que não consegue praticar nenhuma atividade esportiva, e o esporte está ali para abrigar aquela pessoa e mostrar o contrário para ela, para aquela pessoa com deficiência. Então a gente vê a prática esportiva hoje de suma importância e que faz parte sim de uma inclusão da pessoa com deficiência, e a pessoa com deficiência ali ela passa a reconhecer assim, o seu valor, a sua força, e que ela consegue muito mais do que aquilo que ela imaginou que não conseguiria. Muito bonito, sim, muito importante, né, um trabalho como esse, né? É verdade. É bom lembrar para você que está nos acompanhando, porque a gente está para todo o Brasil. Aqui o André está representando a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, que inclusive está o site lá na nossa tela, você pode entrar lá para conhecer. E você que está em outra cidade, outro estado, também pode conferir essa realidade no seu município, no seu estado, que eu tenho certeza que várias associações estão aí por todo o Brasil, né, André? Sim, a gente tem até um trabalho Adfego itinerante que a gente busca dar amparo a essas instituições do interior, quando solicitados. Então, tem várias associações, sim, no interior do estado. Nós temos hoje, por exemplo, pessoas com deficiência que prestam serviço em Rio Verde, em Catalão, em Trindade, em Aparecida de Goiânia. Então, a gente busca, porque a inclusão ela não tem que acontecer apenas no município de Goiânia ou apenas no estado de Goiás. A gente luta pela inclusão no Brasil, né, de uma forma total. E essa inclusão, como eu já disse, ela apenas pode e deve acontecer com a união de esforços, porque sozinho, infelizmente, a gente não consegue nada. É uma linda mensagem. Nós falamos então com o André Jonas de Campos, ele que é advogado da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás. André, a gente agradece demais sua presença, sua companhia, para nos esclarecer, trazer esse tema tão importante para a gente lutar junto como sociedade. Eu agradeço o convite, a participação, acredito que foi como se diz, eu acho sempre quando a gente pode levar conhecimento da sociedade sobre assuntos relacionados à pessoa com deficiência, que é o assunto que eu domino por conhecimento de causa, eu acho que é assim que a gente pode mudar a mentalidade da sociedade. E eu sempre digo que a pior limitação que pode existir no ser humano é a limitação no coração. É a falta de capacidade de amar e de respeitar. E que a gente não está livre de vir a ter uma deficiência. A gente acredita que vamos caminhar, sim, para uma sociedade cada vez mais velha, cada vez mais limitada, e que essas políticas públicas que a gente luta hoje pensando no amanhã, para que a geração futura não passe por tudo aquilo que essa geração presente está passando. Então, e a gente convida a todos que essa luta é uma luta conjunta, é uma luta para mim, para você e para qualquer outro tipo de pessoa.
É verdade. Agradecemos, importante. leva o nosso abraço, nosso carinho para todos da Adfego, tá bom? Muito obrigado, viu, pelas informações. Foi uma aula, né, uma verdadeira aula aí para todos nós. Agora a gente sabe, conhece um pouco mais sobre essa realidade e como a gente, como sociedade, deve agir.